Deixa aberto aí, Hebreus 10, 19 e 20. E hoje é um dia que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor é algo que Jesus instituiu, sempre remetendo a nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. Daquele momento em que Jesus entregou a sua vida por nós. E às vezes, irmãos, algo que a gente está acostumado a fazer na nossa vida, ele se torna tão comum. Muito interessante aquilo que a Juba falou hoje, na hora do louvor, que às vezes a gente vai acostumando com algumas coisas que são tão altas e tão grandes e tão poderosas, mas a gente está tão acostumado que a gente começa a fazer de uma forma como se fosse comum. E aí ela falou de não tornar comum a presença de Deus, que aquele lugar é o melhor. E também a Santa Ceia, que fala do sacrifício de Cristo. Às vezes a gente começa a deixar como se fosse, é comum. Às vezes a gente começa a falar do sacrifício de Cristo, e como eu já tenho falado para vocês, que nem a gente está chegando agora na época da Páscoa. Na época da Páscoa tem um monte de filmes sobre Jesus, e aparece o sacrifício, e parece só uma história contada. Parece só mais uma coisa que aconteceu. E hoje eu queria que a gente voltasse, e nos alegrássemos de saber o poder desse momento que Jesus se entregou por nós. Que hoje a gente possa voltar a entender a magnitude do que aconteceu naquele momento na cruz do Calvário. Vamos ler a passagem? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Se abrir ali, melhor. Se não, abra aqui na minha Bíblia mesmo. Abre-o. Mais rápido assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos ler de novo? Põe lá o 19 de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Que coisa linda. Para nós entendermos essa passagem, a gente tem que entender a referência a que essa passagem falava. O livro de Hebreus é um livro da Bíblia que ele faz o tempo inteiro o paralelo da lei, do livro de Levíticos, daquilo que Deus instituiu a Moisés para fazer, quando o povo de Deus estava se tornando um povo, e ali Deus falando com Moisés, ele estava preparando aquele povo. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante para a gente entender o resto. Quando você lê Êxodo, Levítico, Números, principalmente Levíticos, ali ele estava colocando uma lei, algumas regras, algumas formas, que o povo que seria chamado como povo de Deus, eles deveriam se preparar para que aquele povo, e eles andando no deserto naquela época, 40 anos no deserto, depois conquistariam terras, mas aquele povo que se chamaria povo de Deus, aquele povo que iria ali ter a proteção do Senhor, ter o Senhor como seu guia, ter o Senhor que guiaria o seu caminho, que livraria aquele povo das pragas que os egípcios tinham, que sempre guardaria o povo, e aquilo que acontecesse ao redor, Deus estaria ali como cercando aquele povo para guardá-lo. Eles tinham que ter algumas formas de agir, eles tinham que fazer algumas coisas para que a presença de Deus habitasse naquele lugar. Para que eles pudessem contar com essa presença santa naquele lugar. E uma das coisas que Deus instituiu ali, e que havia, era um lugar que se chamava tabernáculo. E esse tabernáculo era o lugar onde se ofereciam sacrifícios, para que pudessem, através daqueles sacrifícios de animais,
haver perdão de pecados, haver uma purificação do povo, para que tudo aquilo que tivesse ao redor, que pudesse contaminá-los, diante de Deus fosse quitada toda a culpa, para que o inferno não pudesse acusar aquele povo. Então, continuamente eles faziam aquele sacrifício de animais. Na verdade, aquele sacrifício de animais era uma figura do que aconteceria na plenitude dos tempos de Jesus. O sangue dos animais, na verdade, não tinha o poder de purificar ninguém, mas ele tinha uma figura do Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus. E aquele lugar, aquele tabernáculo que eles construíram, era uma figura de todo esse relacionamento com Deus. E aí é super profundo, eu não vou ter tempo de pregar sobre o tabernáculo, mas só para você ter uma ideia. Está com a criatividade aberta aí, gente? Está aí com a mente aberta? Imagina que tinha uma tenda que cercava, assim, primeiro, como se fosse uma cerca, mas de cortinas, que cercavam e tinha o átrio exterior. Nesse átrio exterior tinha o lugar, que era a pia, o tanque, tinha o lugar do sacrifício. Aí depois entrava e tinha uma tenda. E tudo isso feito com detalhamento da forma que Deus mandou fazer. Dentro dessa tenda tinha um primeiro lugar, que nesse lugar tinha o candelabro, tinha o altar de incenso e tinha os pães. Depois desse lugar tinha um véu que separava do lugar Santo dos Santos. Esse primeiro lugar chamava lugar santo. Depois tinha o Santo dos Santos, que era ali, era o símbolo daquele lugar que habitava a presença de Deus. Era ali que ficava a arca do Senhor. Aquele lugar era tão santo, tão separado, que para entrar naquele lugar, para ter acesso àquele lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, para aspergir aquele sangue diante na arca do Senhor, para relembrar e trazer à memória o perdão do pecado, para que Deus continuasse habitando com aquele povo. Uau! Que trabalho, não, gente? Para ter o Senhor guiando, para ter o Senhor curando, para ter o Senhor perdoando. Estão vendo onde eu estou chegando? Nessa história toda? Está dando para perceber? Quando eles entraram na terra prometida deles, depois de algum tempo, por muito tempo eles ficaram com o tabernáculo, até que Salomão construiu o primeiro tabernáculo. O rei Davi queria construir, mas Deus falou, não, seu filho que vai construir para você. E o tabernáculo não, ele construiu o primeiro templo ao molde do tabernáculo, só que uma coisa grandiosa, aí o negócio já era, mas sempre existia o véu, isso sempre existiu. Existiram 2 templos, teve o de Salomão, depois teve o templo de Esdras, e depois Herodes deu uma reformada, uma garibada boa, mas eles não consideravam isso como um terceiro templo, como só uma reforma do segundo templo, né? De Zorobabel, tudo. Esdras, Zorobabel ali. E ali, sempre existindo esse véu, presta atenção, porque o véu aqui nessa palavra é muito importante. Deus quer nos conduzir para um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho já foi aberto pelo Senhor. E nós vamos entender o que é esse novo e vivo caminho. Nesse lugar onde, imagina só, no átrio, aquele lugar de fora, todo mundo podia entrar. Já no lugar santo, somente os levitas e sacerdotes. E no dia do seu turno e da sua escala. E no lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Os homens, eles tinham um relacionamento com Deus como por trás de um véu. Eles tinham um relacionamento com Deus dependendo da intercessão do sumo sacerdote. O relacionamento com Deus que eles tinham, ele era limitado.
Ele era um relacionamento que a gente pode dizer ligados à lei. Ligados a fazer as coisas para que eles pudessem alcançar essa graça de Deus. Fazer os sacrifícios, sempre buscando a misericórdia de Deus por isso. Mas aí, Jesus veio. Jesus veio para... Quando você lê o livro de Hebreus, você vê toda a comparação, falando de Jesus como o sacrifício perfeito de Deus. Mas ele também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sumo sacerdote que ele é acima de todos os sumos sacerdotes que já existiram. Ele também é o intercessor. Ele também é aquele que perdoa o pecado. Agora imagina só, que coisa mais linda. Ele é o sacrifício e o sumo sacerdote. Mas o sacrifício perfeito. Ele ali, usando termos de hoje, zera tudo. É mais ou menos isso. O que acontece ali é que ele zera tudo. Mas essa passagem eu nunca tinha prestado atenção. E eu quero que vocês leiam comigo uma passagem que está em Mateus. Cadê? Mateus, o 27, o 50 e o 51. Enquanto eles vão pondo aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. Imagina Jesus, naquele momento que ele estava na cruz, porque ele preparou o povo dele, quando ele fez a ceia, quando ele preparou a última ceia com seus discípulos, ali ele estava falando já o que iria acontecer com ele. Ali ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, o meu corpo vai ser entregue e moído na cruz por vocês. O meu sangue vai ser derramado. E quando vocês tomarem a Santa Ceia, vocês terão parte comigo. Algo de mim vai estar dentro de vocês. A minha vida vai estar dentro de vocês. A minha aliança, esse momento em que eu faço uma aliança com você, que eu sou com você, que eu sou o seu Deus. Cada vez que você tomar a ceia do Senhor, isso eu vou estar reafirmando na sua vida. E ele falando aquilo com eles, e eles não entendendo direito. E naquela mesma noite, Jesus é entregue na mão dos sacerdotes, é entregue na mão realmente daqueles que iriam sacrificá-los. E que ironia, né? Os sacerdotes colocando a sacrifício o Cordeiro Santo de Deus, sem saber o que estavam fazendo. E naquele momento Jesus é entregue, é levado à cruz. E no momento que ele estava na cruz, toda a angústia que passou. E diz a palavra de Deus, que da hora sexta, a hora nona, que quer dizer de meio-dia a 3 horas da tarde, foi toda a agonia de Jesus. E a terra se escureceu. E ali vai dizendo da agonia. E em algum momento Jesus naquela cruz, e ele ali sendo nosso Cordeiro, sendo aquele que pagava o preço por nós. Ele dá um grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E todos entendem dessa forma, que Deus teve que virar o seu rosto, porque naquele momento, aquele cordeiro, assim como os cordeiros que eram sacrificados pelo pecado, o sacerdote impunha a mão naquele cordeiro, e sobre ele colocava o pecado de todo aquele povo, e sacrificava aquele cordeiro. Naquele momento Jesus recebia sobre ele todo o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, aquele que você já cometeu, aquele que você vai cometer, o pecado de toda a humanidade, o pecado daqueles próprios que os levaram para aquele sacrifício. E naquele momento Jesus, ele foi tomado pela maldição que era para mim e para você. Por isso que Deus naquele momento não podia olhar para Jesus, porque ele carregava ali todo o pecado. Mas diz a palavra de Deus, que na hora que ele dá o último grito,
Em algumas versões fala que ele fala está consumado. Em algumas passagens. Outras não falam, mas fala só do grito que ele dá. Naquela hora, houve um grande terremoto. Ficou tudo escuro. Naquela hora, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era um véu que não era um véu fininho, era algo grosso, era algo muito alto. Era impossível ele se rasgar de alto a baixo. Ali mostrava que era uma obra de Deus. Olha, vamos ler lá. O 50 primeiro. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Quando ele falou, está consumado. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Uau! Uau! E é interessante que naquela passagem que nós lemos agora, ele fala que o véu é comparado com o corpo de Jesus rasgado. Você não viu o que ele fala lá? E consagrou pelo véu a sua carne, o seu corpo, que foi moído na cruz por nós. Por quê, queridos? Porque esse véu, ao ele ser rasgado, acabou a separação. Agora eu tenho acesso, você tem acesso, nós somos gentios. Quanto mais ser um sumo sacerdote. Nós não somos nem levita, nós não somos nem judeu. Quer dizer, pode ter alguns descendentes de judeu aqui. Quem é descendente de judeu aqui? Tem algum aqui? Que Deus o abençoe. Porque Deus falou que se eu te abençoar, também vou ser abençoada. Que Deus te abençoe, irmão. Naquele momento, pela carne de Jesus que foi moída, que foi rasgada, que foi tida como sacrifício perfeito, acaba essa separação. E ali não abriu só o lugar, estou vendo a arca, vou fazer como é que fala? Um tour para ver a arca. Não é isso que significava. Significava que agora eu tenho um novo caminho feito por essa nova aliança. Que agora eu tenho uma forma de chegar até Deus, eu posso clamar para Ele pelo nome de Jesus, por uma cura como a Simone fez. Eu posso clamar pelo nome de Jesus, e de Jesus na terra falou, e tudo que pedires em meu nome eu vos farei. E você pode chegar em nome de Jesus e clamar pela sua vida. Você não precisa mais de intermediários, porque o intermediário que você tem aí é Jesus Cristo. O ungido de Deus, o Filho de Deus, que já deu o seu sangue por você. E hoje aqui nós confirmamos isso quando tomamos essa ceia. Quando tomamos essa ceia, você fala, eu confirmo essa aliança. Isso está disponível. Esse novo e vivo caminho está disponível. Porém, uma aliança é feita de duas partes. Você já pensou? Está aqui o Eduardo e a Cláudia. Um dia eles chegaram, se casaram. Lembra quanto tempo foi o teu casamento lá na 2005? Aí vamos supor que a Cláudia quer casar com o Eduardo. Eu decidi, Eduardo, que eu vou casar com você. E ele fala, não quero casar com você. Eu decidi, então nós vamos casar. É assim que funciona? Precisa de duas partes para uma aliança. Jesus fez a parte dele, você fez a sua. A dele, imagina essa aliança como ela é equilibrada. Ele veio nessa terra, ele deixou a glória dele, desceu na terra, viveu simplesmente, foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado, sofreu dores absurdas, derramou seu sangue,
Terminou ainda dizendo: Senhor, os perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Essa é a parte de Jesus. A nossa parte, difícil, irmãos, é de todo o coração dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Você não ficou com vergonha agora? Eu fiquei. E às vezes a gente vem falar que é difícil servir a Deus. Porque você é guiado por um caminho de aperfeiçoamento. Porque você é guiado por um caminho para se assemelhar a Ele. Ah, eu não vou aceitar Jesus não, porque eu vou ter que abrir mão de coisas. E sabe o que é mais interessante? Além de ser tão fácil para a gente, ainda só traz benefício para a gente, porque Ele nunca vai deixar de ser Deus e habitar no céu. Com você ou sem você, para Ele não vai haver diferença nenhuma. Sabia disso? Porque tem gente que ainda faz chantagem com Deus, né? Porque Deus não faz isso para mim, eu também não faço isso para Ele. Gente, hoje eu quero trazer vergonha mesmo. Hoje eu quero assim que a gente entenda como Ele é grande, como nós somos pequenos. Como o amor dele é maravilhoso e como nós somos egoístas. Como Ele é generoso, misericordioso. Esses dias Deus tem me mostrado uma misericórdia. E hoje, durante o louvor mesmo, eu estava aqui falando: Senhor, é verdade. O Senhor não precisa que eu faça nada para o Senhor ser quem o Senhor é em mim. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia. Sabe, queridos, e quando a gente aceita essa aliança que Ele faz conosco, eu quero ler com vocês, aqui que está em Hebreus 10 também, no versículo 16 e 18, que Ele fala que se abre esse novo e vivo caminho. O novo caminho, põe para mim Hebreus 10, do 16 e 18 ao 18. Olha o que diz desse novo e vivo caminho. Essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Com eles, fala, sou eu. Depois daqueles dias, depois de todo esse sacrifício de Jesus, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aqui ele fala primeiro de um novo caminho, que é uma nova aliança, onde os nossos pecados são perdoados, as nossas iniquidades são apagadas. Toda acusação do inferno contra nós, a gente pode simplesmente declarar: o sangue de Jesus está sobre a minha vida, as minhas vestes são trocadas, a minha vida é lavada. Eu não tenho mais que me envergonhar. Eu não preciso mais viver debaixo de acusação. Porque onde há remissão de pecados, eu não preciso mais de sangue de animais. Essa nova aliança é um sacrifício único, que ele permanece dia após dia. O sacrifício de Jesus, ele é contínuo. Hoje esse sacrifício é sobre a nossa vida, amanhã será sobre a nossa vida. Esse sangue, tem uma música do Marcos Witt que ele usa uma frase, que eu acho linda aquela frase: pelo teu sangue que descansa no altar, aquela música Deus de Pactos. O seu sangue que descansa no altar, que fala o quê? Esse sangue derramado lá naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ele hoje está na presença de Deus por mim e por você, dizendo: passa por esse véu. Ele já foi rasgado. Entra por esse caminho. Entra por esse caminho. E ele é vivo. Porque ele é baseado num relacionamento onde o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E ele fala a vontade de Deus. Ele nos guia, ele nos direciona. Ele é vivo. A gente fala com Deus aqui, ó, tete a tete, irmão. Você não precisa mais ficar pedindo para... Lógico, a gente pede para os irmãos orarem uns pelos outros, porque a palavra de Deus diz isso.
Porque como igreja nós nos fortalecemos em oração. Mas você não precisa ficar esperando que o outro tenha uma palavra de Deus para você, porque Deus quer olhar para você e quer conversar com você, quer falar com você. Ele já abriu o caminho para você passar por ele. Agora entra nesse caminho. O Senhor está falando agora, vem para esse caminho. Não se desvia mais dele não. Para aqueles que estão firmes com Deus, sabe que Deus está te chamando hoje? Pode vir aqui, Felipe, louvor, pode vir. Sabe por que Deus está te chamando hoje? Filho, reafirma minha aliança contigo. Reafirma mais hoje. Não aceita a acusação do diabo sobre a tua vida. Só peça perdão para mim e seus pecados estão perdoados. Filho, anda conforme a minha vontade e se relaciona comigo. Conversa comigo. Fala direto comigo das tuas angústias, das tuas dores. Entra na minha presença. E Jesus fala, vem. Deus também está chamando aqueles que estão aqui hoje. E desculpe a ousadia, irmãos. Mas que às vezes até tem vindo na igreja com frequência, mas você sabe que seus pés já saíram do Santo dos Santos, já saíram do lugar santo, já saíram até dos átrios, porque você tem escolhido mais o mundo do que estar na presença de Deus. E o Senhor está te chamando, vem. Volta a passar por esse caminho. Eu quero que apague a luz agora. E eu quero começar a te chamar, vem. Se você está longe do Senhor, vem aqui para frente, porque hoje é dia de entrega. A parte difícil Ele já fez. Agora é a parte fácil. Faz de conta, imagina, que ao chegar na frente dessa presença, é como se você estivesse passando pelo véu. E falando, eu quero andar nesse novo e vivo caminho. Ah, mas eu vou ficar com vergonha. Ó, mais humilhado do que Jesus você não vai ser não. Se preocupa. Às vezes você está distante de Deus. E olha, irmãos, eu sei que tem bastante gente. Vamos nos humilhar na presença do Pai. E você que nunca passou por esse caminho. Você que nunca entrou nesse caminho. Você que quer hoje falar, Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida. Vem para frente. Vem para frente. Você que estava andando pela sua própria força. Você até recebeu Jesus, mas ultimamente você anda andando pela sua força. Você esqueceu o caminho do Santo dos Santos, aquele lugar onde você podia descansar no Senhor. E você quer reafirmar hoje, vem. Todo mundo fecha os olhos. Eu vou esperar, porque tem muita gente para vir, está todo mundo sentado, mas é tempo de vir. Vem. Não importa quem você é. Não importa se você aqui tem algum ministério, se é líder de célula, só vem. Só se humilha e vem. Essa semana você estava, Deus me mostra claramente aqui, falando para Deus assim, também não adianta orar, eu não vou orar mais. Eu não quero mais. O Senhor não me ama. Vem para frente. Vem para frente, vem para frente. Vamos cantar essa Deus de pactos enquanto você vai criando coragem de se humilhar na presença de Deus. Dá pra gente cantar? Será que eu vi vocês tocando aí? Vê se consegue achar a letra aí. É tão antiga essa música. Tem muitas pessoas para vir. Deus está chamando de volta algumas pessoas que ultimamente têm andado distante em oração. Nem todas são pecado.
pode vir para frente.